Fala engenheiro, fala engenheira, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre vinculações, engaste, nó semirrígido, rotulação, quando que nós atribuímos esse tipo de vinculação no nosso projeto estrutural, como identificar isso na obra, como identificar isso a partir dos momentos fletores, tá? Então se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve, já deixa o seu like também, porque hoje o conteúdo é muito bom para quem já faz projeto estrutural e para quem não faz projeto estrutural, vai abrir a mente em relação à parte de análise estrutural, tá? Então, vamos lá, esse é um processo de análise, um processo de otimização. E uma das primeiras coisas que nós não podemos esquecer é que lá na universidade, tá? Você que já faz faculdade de engenharia, você que já é engenheiro formado, nós aprendemos a seguinte situação. Quando eu tenho uma viga biapoiada, tá? Eu tenho uma viga biapoiada, onde eu tenho um comprimento L e eu tenho um carregamento contínuo, tá? Eu sei que, tá? Isso aqui é continhas de padaria. Eu sei que nessa situação eu vou ter um momento fletor atuando na minha viga, tá? De QL ao quadrado sobre 8, meu momento fletor positivo máximo. A partir do momento que eu tenho uma viga biengastada, tá? Em que eu continuo tendo um carregamento uniforme e um vão, eu preciso avaliar agora que o meu momento fletor, tá? Eu vou ter um momento fletor negativo, vou ter um momento fletor positivo também. Então, consequentemente, agora eu vou ter armadura negativa, armadura positiva, em que no meu momento fletor negativo eu vou ter QL ao quadrado sobre 12 e no meu momento fletor positivo máximo, QL ao quadrado sobre 24. Entendemos isso aqui lá na graduação, entendemos isso aqui como uma parte de análise estrutural, mas o mais importante aqui é entender que aonde eu tenho um momento fletor negativo, eu vou ter uma armadura negativa. Aonde eu tenho um momento fletor positivo, eu vou ter uma armadura positiva. Enquanto nós analisamos isso aqui na parte do projeto estrutural, tudo bem, entendemos isso. Mas o grande segredo está na parte de otimizar o nosso projeto estrutural de modo a reduzir os esforços, reduzir a parte de armaduras. Ou seja, eu estou tendo muita armadura no meu pilar, estou tendo muita armadura na minha viga, como que eu faço para reduzir isso? Como que eu faço para redistribuir esses esforços? É a partir disso que nós começamos a atribuir as vinculações no nosso projeto estrutural. Só que antes de atribuir as vinculações, nós precisamos de fato entender o básico. Entender que no engaste, com um carregamento contínuo, um vão, eu vou ter um QL ao quadrado sobre 12, eu vou ter algumas variações por conta de cargas pontuais e tudo mais, mas nós precisamos entender que o momento fletor é o que vai ter a armadura. Tá? Onde eu tenho um momento fletor, eu vou colocar a armadura para combater aquele momento fletor. Agora, entrando num princípio da parte de vinculações, nós vamos trabalhar sempre com 3 tipos de vinculações. Tá? A primeira vinculação é aquela que todos nós conhecemos, tá? Que é a parte do engaste. Tá? A parte do engaste. E aqui no engaste, tá? Vamos supor que eu tenha a minha viga, eu tenho o meu engaste lá. Então, vamos supor que aqui eu também tenho um outro engaste, tá? É só para que vocês tenham essa noção aqui de como que funciona para o outro lado também. Eu tenho um nó semirrígido, tá? Vou colocar aqui nó semirrígido. No nó semirrígido, eu ainda tenho o engaste e a gente já vai chegar lá, tá? Então, no nó semirrígido, eu ainda tenho o engaste. E também eu tenho a rotulação, tá? Deixa eu trocar meu canetão aqui. Então, eu também tenho a minha rotulação. Nessa rotulação, eu vou ter um apoio. Ou seja, na rotulação, eu não tenho a transferência de momentos fletores, por exemplo, para um pilar. Eu não tenho transferência de momento fletor quando eu tenho rotulação. Enquanto que no nó semirrígido e no engaste, o momento fletor negativo ele vai passar por meu apoio.
tá? E eu preciso dimensionar o meu apoio também a esse momento fletor, seja um pilar, uma fundação, enfim. Mas a grande questão aqui é, eu tenho aqui o meu QL ao quadrado sobre 8, tá? Então, consequentemente, eu vou ter o meu momento fletor atuando aqui, tá? Ele vem no momento fletor positivo, vai para o momento fletor negativo, tá? Aqui eu vou ter o meu QL ao quadrado sobre 12, digamos assim, não QL ao quadrado sobre 8, tá? Aqui eu continuo tendo o meu momento fletor máximo, tá? E aqui eu ainda tenho um momento fletor negativo, tá? Também tenho o meu momento fletor negativo. Ou seja, eu continuo tendo momentos fletores negativos e eu continuo tendo a parte de armaduras também. Agora, qual que é a diferença aqui? Em todo projeto estrutural, sempre que a gente vai fazer o lançamento no EBERIC, no CPCAD, no TQS, enfim, todo projeto estrutural, ele vai estar engastado. As vigas, com os pilares, com as fundações. Por que isso? Porque a estrutura de concreto armado é uma estrutura monolítica. Eu tenho a pasta de cimento, meu concreto e eu também tenho as minhas armaduras, tá? Seja uma armadura mínima, enfim, a gente já vai chegar lá. Então, consequentemente, quando eu chamo um caminhão betoneira para concretar toda a parte de formas, pilares e vigas, essa minha estrutura ela vai ser uma estrutura monolítica. Vai ter concreto, vai ter aço, vai estar tudo concretado junto. Diferente de uma estrutura pré-moldada, em que eu tenho os pilares, tá? E eu chego com as vigas e faço apenas um apoio, por exemplo, sem fazer um engaste. Só para que vocês entendam, uma estrutura monolítica em que nós concretamos todos os elementos juntos e uma estrutura pré-moldada no qual nós vamos apoiando pilares, vigas, lajes pré-moldadas. Entendendo esse princípio de estrutura monolítica e estrutura toda rotulada, toda reticulada, nós entendemos que uma estrutura em concreto armado, ela praticamente está toda engastada, por ser uma estrutura monolítica. Mas o que vai de fato dizer se a estrutura é engastada com nó semirrígido ou rotulada é a armadura e não o concreto. Por mais que eu tenha o concreto entre a viga e o pilar juntos, não significa que essa estrutura está engastada. Por quê? Porque o que vai dizer se a estrutura está engastada ou não são as armaduras, os comprimentos de ancoragem, e é isso que nós analisamos lá na obra para identificar se eu tenho engaste, um nó semirrígido, uma rotulação. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte: sempre que nós lançamos num projeto estrutural pilares, vigas e tudo mais, num primeiro momento o pilar e a viga vai estar engastado. Ou seja, significa que aqui no meu momento fletor negativo eu vou ter uma armadura, tá? E essa armadura vai ter uma ancoragem aqui no meu pilar. Então eu tenho a minha armadura negativa também ancorando dentro do meu pilar. E vamos supor que nessa minha armadura negativa eu tenha determinado valor, tá? Tenho determinado valor de momento fletor positivo, negativo, e consequentemente eu tenho uma quantidade de aço, uma área de aço. Vamos colocar um exemplo aqui, que eu tenho uma área de aço aqui de 3 barras de meia, tá? De 12,5 milímetros. Apenas para que vocês possam entender isso. Quando eu vou trabalhar no meu projeto estrutural, eu olho para esse resultado, tá? Eu fiz o dimensionamento das vigas, dimensionamento dos pilares e encontrei na minha viga um resultado de 3 barras de 12,5. Eu, como engenheiro estrutural, eu posso otimizar isso, eu posso reduzir essa quantidade de aço, eu posso ajustar esses momentos fletores para que eu diminua a quantidade de aço. Isso aqui vai fazer com que eu tenha economia, isso aqui vai fazer com que eu redistribua melhor os esforços no meu pórtico unifilar. Então, consequentemente, sempre que eu estou avaliando meu projeto estrutural, eu olho para o meu resultado que está engastado, eu encontro o meu resultado em relação ao momento fletor e eu identifico se isso aqui pode ser otimizado ou não. E entendendo pela experiência, enfim, como que funcionam os processos de vinculações, eu tenho a possibilidade de fazer uma redistribuição de esforços. O que significa isso? Eu posso redistribuir o esforço do momento fletor negativo para o momento fletor positivo. Ou seja,
Vamos supor que eu tenha um momento fletor negativo de 10 e um momento fletor positivo de 10 também, tá? Só para que vocês possam entender esse processo de redistribuição. Vamos imaginar que eu fiz uma redistribuição de 50% aqui e o momento fletor que eu tinha de 10 no momento fletor negativo, ele passa a ser de 5. Eu reduzi na metade. E, consequentemente, esse momento fletor ele não vai sumir, ele precisa se redistribuir na estrutura. Vamos levar em consideração aqui que no nosso exemplo, esse momento fletor de 5 que está faltando, ele venha para o momento fletor positivo. Então, consequentemente, agora eu tenho um momento fletor negativo de 5 e um momento fletor positivo de 15. Eu redistribuí o momento fletor negativo para o momento fletor positivo. Isso nós chamamos de redistribuição de esforços. E isso pode ser feito através de um nó semirrígido. Se a gente for estudar a palavra semirrígido, significa que não é nem tão rígido e também não é rotulado. É semirrígido, semi-engaste. O engaste, ele é, digamos assim, 100% rígido, tá? Ele tem uma rigidez muito grande, ou seja, é um engaste. Quando eu falo de nó semirrígido, significa que eu estou reduzindo o engaste. Eu estou fazendo uma redistribuição de esforços. Então, consequentemente, quando eu faço uma redistribuição de esforços, onde eu tenho, antes eu tinha aqui 10 e aqui eu também tinha 10. Se eu faço uma redistribuição de esforços, eu passo a ter 5 e eu passo a ter 15. Claro que nós precisamos analisar análise plástica, precisamos entender se o nosso pórtico é de nós fixos ou de nós móveis, precisamos entender o quanto de porcentagem que nós podemos fazer de redistribuição. Por exemplo, para nós fixos, em que a nossa estrutura, se a gente for avaliar P delta, gama Z, enfim, em relação à análise dos esforços de segunda ordem, quando eu tenho uma estrutura de nós fixos, consequentemente, eu posso fazer uma redistribuição de até 25%. E a partir do momento que eu tenho uma redistribuição, onde eu tenho uma estrutura de nós móveis, eu posso fazer uma redistribuição de até 10%. Então, consequentemente, eu preciso avaliar sempre o pórtico infilar, analisar a concepção estrutural, analisar a parte de otimização para entender o quanto de redistribuição que eu posso aplicar na minha estrutura. Isso porque, a partir do momento que eu faço uma diminuição de momentos fletores, lembra que eu comentei antes? Onde eu tenho um momento fletor, eu tenho que colocar uma área de aço para combater esse momento fletor. Se eu tenho um momento fletor elevado, eu preciso ter uma área de aço elevada. Se eu consigo redistribuir essa área de aço elevada, consequentemente meu momento fletor diminui e a minha área de aço também. Então vamos supor que quando eu aplico um nó semirrígido, agora, ao invés de eu ter 3 barras de meia, eu tenho 2 barras de 10. Consequentemente, eu estou economizando na minha obra. Só que eu preciso levar em consideração que os momentos fletores eles não vão sumir, eles vão se redistribuir. Então, consequentemente, esse momento fletor que estava aqui, ele precisa ser combatido em algum outro lugar. Então eu preciso também avaliar o outro ponto onde o meu momento fletor ele foi redistribuído. Só que aí a gente entra em consideração que muitas vezes, vamos supor que nesse momento fletor positivo, eu estava com uma armadura positiva de 2 barras de 10. E a partir da redistribuição, com 2 barras de 10, eu ainda consigo trabalhar no meu momento fletor. Ainda consigo combater com 2 barras de 10 o meu momento fletor. Consequentemente, isso sim é um processo de otimização. Caso contrário, você só está se iludindo de que está redistribuindo os esforços, está diminuindo a armadura negativa, mas, consequentemente, lá do outro lado, está aumentando as armaduras. Então, consequentemente, eu preciso avaliar sempre que eu aplico um nó semirrígido na minha estrutura, que eu vou fazer essa avaliação dos momentos fletores, eu não posso olhar para a minha estrutura apenas aonde eu vou fazer o nó semirrígido. Eu tenho que avaliar também todo o contexto, toda a análise do meu projeto estrutural. Por isso que é muito importante analisar o projeto estrutural como um todo, entender todo o processo de momentos fletores, entender qual viga se apoia na outra viga, entender qual que é a melhor direção das lajes, entender qual que é a melhor posição dos pilares. Porque
sair aplicando nó semirrígido em toda a estrutura de modo a redistribuir os esforços para reduzir a quantidade de aço, vai fazer com que aumente a quantidade de aço. Porque a partir do momento que eu estou trabalhando com nó semirrígido, em que eu estou diminuindo o engaste, eu faço com que a minha estrutura ela seja deslocável. Se a minha estrutura ela é deslocável, consequentemente eu vou ter momentos fletores de segunda ordem. Se eu tenho momentos fletores de segunda ordem, eu vou ter acréscimo de momentos fletores que vão fazer com que aumentem a quantidade de aço. Ou seja, atribuir nó semirrígido tem que ter muito cuidado, porque isso influencia como se fosse um efeito dominó. Vai influenciar no meu pilar, vai influenciar na estabilidade global, vai influenciar nos deslocamentos do meu pórtico unifilar. Ou seja, entendendo que eu posso aplicar engaste e nó semirrígido, é um processo de otimização que funciona e funciona muito bem. Mas é preciso avaliar também todos os outros critérios de deslocamento, análise de estabilidade global. Tá? Entendendo o engaste e o nó semirrígido que funciona como sendo uma redistribuição de esforços, nós entramos no processo de rotulação. A rotulação é aquilo que eu comentei com vocês em relação à estrutura monolítica, tá? Opa, quase caiu aqui no canetão. A estrutura monolítica em concreto armado e a estrutura pré-moldada em que eu tenho apenas apoios. Levando em consideração no concreto armado que eu tenho a estrutura monolítica, mas eu posso atribuir o processo de rotulação, significa que eu não tenho momento fletor negativo. Ou seja, eu não estou transferindo momentos fletores para o apoio. Eu não tenho momento fletor negativo. E aí você pode me perguntar, tá, Luiz, se eu não tenho momento fletor negativo, então eu não tenho armadura? Tenho. Eu tenho que ter. Porque pela 6118, pela norma, eu tenho que ter uma armadura mínima construtiva. E nesse caso, a armadura mínima construtiva que eu tenho que ter no meu apoio são 2 barras de 5 milímetros. 2 barras de 5 milímetros apenas para que eu tenha esse processo construtivo de posicionamento dos estribos e tudo mais. E aí agora a gente entra numa outra discussão, um outro tipo de análise que é o seguinte. Se eu não tenho momento fletor, eu não preciso, por conta da análise estrutural, eu não preciso ter armaduras. Mas, por norma, eu vou lá e coloco 2 barras de 5 milímetros. Isso vai fazer com que eu tenha, assim, um pequeno momento fletor negativo nessa região, não por conta de vinculações, mas porque eu tenho 2 barras de 5 milímetros. Eu fui lá e coloquei 2 barras de 5 milímetros. Consequentemente, eu tenho um pequeno grau de rigidez entre os meus apoios. E isso é normativo. Eu preciso sim colocar essas 2 armaduras de 5 milímetros no meu apoio para que eu possa entender. Agora, Luiz, e como que eu vou identificar quando eu tenho engaste, nó semirrígido ou rotulação na obra? A partir das armaduras. Afinal, lá na obra não é possível avaliar os momentos fletores e entender qual que é o momento fletor que está atuando. A não ser que você faça isso, levante os carregamentos, inércia, distância, e aí você consegue voltar para esse princípio aqui e entender qual que é o momento fletor que está atuando. Se eu sei qual que é o momento que está atuando nesse princípio, eu consigo identificar e encontrar qual que é a quantidade de aço que precisa e saber se aquilo é um engaste ou não. Caso contrário, praticamente que não é possível entender se aquilo é um engaste ou se eu tenho uma redistribuição. Diferente quando eu tenho uma rotulação. Se eu estiver lá na minha obra e verificar que no momento fletor negativo, no meu apoio, eu tenho 2 barras de 5, provavelmente que seja uma rotulação. Caso contrário, eu estou falando do nó semirrígido ou de um engaste. E aí, isso vai depender de cada caso. Porque se eu tenho um pilar muito grande e que está chegando uma viga, consequentemente esse pilar ele vai, e eu tenho um engaste, digamos assim, eu posso ter 3 barras de 12,5 e pode ser um engaste. Eu posso ter 2 barras de 10 e pode ser um engaste também. Então, na obra, é impossível você avaliar quanto de redistribuição que teve, se é um engaste 100%, se eu tenho 25% de redistribuição.
diferente da rotulação. A rotulação até é possível de avaliar isso in loco, na obra. Agora, em relação ao nó semirrígido e o engaste, praticamente é impossível de avaliar apenas visualizando as vigas e as suas armaduras. Mas eu quero que você entenda que aonde eu tenho armadura significa que eu tenho momento fletor, tá? E consequentemente, caso eu queira fazer um processo de otimização no meu projeto estrutural, eu sempre vou atribuir as vinculações do meu projeto. Claro que, da mesma forma, eu preciso avaliar estabilidade global, concepção estrutural, para que eu possa fazer sim um processo de otimização e não sair atribuindo em todo o meu projeto estrutural vários nós semirrígidos, várias rotulações de modo a reduzir a quantidade de aço, porque isso vai te trazer uma reação em um outro ponto do seu projeto estrutural. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve nesse canal, entra no nosso grupo do Telegram, enfim, se inscreve nesse canal, me segue também lá pelo Instagram, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais!